feijoada. Armani Black. Óculos. O Alquimista, estou apaixonado. Bali. Fica a palavra. Tesouro. Da minha avó, Antônia, faleceu há 10 anos. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma edição do seu programa Verso de. Vocês já sabem que sábado sim, nós entramos em sua casa para lhe dar a conhecer o outro lado das nossas personalidades moçambicanas e não só. Para este sábado, nós trazemos um convidado super especial, bastante especial. É um homem conhecido pelo seu bom gosto, é um homem conhecido por apresentar-se muito bem à mídia, comunica-se como ninguém. Falo-vos sim do Martinho José Coça, mais conhecido como Xizoro, um grande estilista e comunicador moçambicano. Olá Xizoro, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa. Boa tarde, família, como é que vocês estão? Eu estou muito bem. Bem, ela já apresentou, eu sou o Martinho José Coça, chamam-me Xizoro agora. E vamos ter uma boa conversa, acredito eu. Pois, com certeza, vai ser uma conversa super interessante. Convido desde já a si, fã e seguidor deste grande jovem da nossa moda moçambicana e não só, também da comunicação. Ele que dispõe destes dois dons, destes dois talentos e desempenha muito bem, passa aqui por sinal a publicidade. Xizoro, nascido na cidade de Maputo, no bairro de Machaquena, pertence a uma família dos quais são 3 irmãos, 2 raparigas, e o Xizoro é um único rapaz, por sinal muito mimado. Deve ser. Bem, não, a mais nova é mais mimada. A mais nova é que é mais mimada. Sério? Sério. Partilhe connosco como é que é para si ser o único rapaz da família. Eu fico aqui a imaginar o cenário. Opa, para mim é tipo normal, mas tem aquele lado de pedirem muito, estás a ver? Então eu acabo, de certa forma, tomando algumas responsabilidades do meu pai. E a ideia não era essa, né? Pois. Tipo, acho que Deus não planejou assim, mas a ideia não era essa, eu ser o que substitui o meu pai. O homem da casa. Sim, o homem da casa. E ser homem mais velho também acaba sendo o pai dos teus pais. Também a ideia não era essa. Pois, Yeah. mas Deus sabe o que faz. Epá, tô na graça de Deus mesmo. Pois. Yeah. E outra coisa que eu acho que seria interessante saberem lá em casa é que o meu nascimento foi por acidente. Como assim, Xizoro? Porque minha mãe ia visitar a irmã, chegou ao hospital, deu parto. Opa! Tipo, ia visitar a irmã que deu parto. Que estava no... Sim. A Ela não sério? estava nos dias dela. Então, Opa! chegou no hospital, e viu a irmã, não sei o quê, começou a passar mal. A emoção falou mais alto. Eu nasci. Então sou quase gêmeo de um primo meu também. Pois. É. Então a tua mãe estava na hora certa, no lugar certo. Na hora certa, no lugar certo. Isso foi logo na Pois. maternidade, não houve muito trabalho de deslocar-se, não sei o quê. Yeah. Xizoro, conta-nos um pouco como é que foi a sua infância. No seio de uma família de 2 irmãs, ao lado do seu pai e da sua mãe. Era muito trafulha, aprontava muito ou nem por isso? Bem, eu era assim mais quieto, porque eu sofri um trauma na escola, na verdade. Tipo, em todo o meio. Era o mais fraco emocionalmente, porque eu sofria muito bullying. Eu não crescia cabelo. Isso é irônico. Porque hoje... Sério? E hoje o Xizoro é super bem... A melhor barba da cidade de Pois. Maputo. Olhem bem. Bem, relativamente a esta questão da barba eu não sei, mas permita-me dizer que tem um cabelo muito bonito. É natural? É natural, sim. A minha mãe é descendente cabo-verdiana e o meu pai é um machangana, então sendo essa mistura. E sim, então mesmo. Então estava a dizer que eu era mais quieto porque eu sofria muito bullying dos meus amigos. Estão a assistir, estão a ouvir alguns aqui dos meus amigos. E na escola também. Então eu era mais quieto
e por consequência disso acabava dando algum problema extra, tipo aos meus pais, que era, eu chumbei 2 vezes na mesma classe, porque eu não entrava na sala, porque tinha medo do que eu me fazer na sala. Em casa era mais quieto, reservado, passava mais tempo com minha mãe, e nós vivíamos em casa da minha avó. Meus pais só mudaram depois de um tempo, eu já era um bocado crescido, já entendia as coisas. Mas a minha infância foi muito calma, fiz muitas coisas mesmo. Já joguei futebol, já joguei basquete, já dancei dança tradicional, já fui rapper, já fiz cursos de primeiros socorros, fiz vários cursos, já sei muitas coisas. E até hoje acho que sei muitas coisas, estás a ver? Porque para disfarçar esse outro lado em que eu ficava sozinho, eu procurava aprender novas coisas, estás a ver? Mas a minha infância basicamente foi calma, escondida no meu mundo, estás a ver? Que este mundo hoje reflete-se muito porque eu consigo estar em qualquer sítio. E é uma pessoa muito social. Sim, consigo ser mais social agora porque tive que pegar nos defeitos que diziam que eu tinha e melhorar neles para que me dessem algum ganho no futuro. Então tive que trabalhar mais em mim durante muito tempo. Durante muito tempo não. O que aconteceu é que eu estudei numa escola que era na cidade, só que depois de eu chumbar as 2 vezes, eu voltei para estudar no bairro. Só que eu já tinha uma visão que os do bairro não têm, porque eu estudei na cidade durante muito tempo, estás a ver? Então eu tive que pegar essa vantagem que eu tinha para me sentir em cima das pessoas, estás a ver, né? Porque era emocional mesmo, para tentar sentir-me em cima. Só que eu enturmei-me, mas elevei-me ao mesmo tempo, porque eu tinha conhecimento que eles não tinham. Eu me comportava de uma maneira diferente a deles, então aí eu pude perceber que, na verdade, tudo depende de mim, ou melhor, uma boa parte depende de mim, de como é que eu quero enfrentar uma determinada situação, um determinado tipo de pessoas, estás a ver? Então, já tinha essa ponte que me ligava aos que sabem muito e aos que não têm tanta informação assim. Eu estava no intermédio, então eu aproveitei os 2 lados e tentei maximizar ao máximo o meu psicológico, a minha forma de me comportar, a minha forma de comunicar com as pessoas e de estar nos sítios. Pois, esta questão do bullying é um assunto muito sério, pois já vem de muitos anos. É uma pena que na antiguidade não era um assunto muito levado a sério, mas que, graças a Deus, hoje em dia as pessoas já conseguem identificar e aproximar-se a alguém para explicar o que é que está a acontecer. Como é que foi para o Xizoro perceber que o que estava a acontecer consigo, este preconceito, este bullying que passava na sua escola, como é que foi para o Xizoro poder aproximar, poder fazer perceber às pessoas que o que faziam consigo de certa forma o estava a prejudicar, o fazia ser menos social e ficar assim fechado? Na verdade, eu só fui perceber também quando o assunto bullying começou a ser relevante, que era bullying o que faziam comigo. E também percebi que em algum momento eu fui bully com as pessoas também. Eu era o bully, tá vendo? Porque eu quando fui para estudar, tipo, quando voltei para a zona, para o bairro. Para o bairro, sim, para estudar, eu fazia bullying com outras pessoas. Só que o meu bullying era mais soft, tipo, era mais nice, porque eu era teu amigo. Eu fazia bullying contigo, depois brincava contigo e fazia perceber que, na verdade, tu és melhor que isto, tá a ver? Isto é só uma forma de nós nos descontrairmos. Tanto é que houve uma situação na sala, eu não assisti a aulas, quando eu voltei para estudar lá no bairro. Na 10ª classe, eu não assisti a aulas. E no segundo trimestre, eu tive 42 faltas. Jesus, tudo isto! Mas eu tinha as melhores notas. Não é possível. Sério, eu tinha as melhores notas. Então como é que isto funcionava? Porque quando eu estudava na Jusina, eu tinha acesso a uma informação que lá não sei por que não chegava. Então eu tinha essa vantagem. Porque eu ia a laboratórios. Na Jusina eu tive essa chance de ir a laboratórios. Eu tinha muito mais informação que o people de lá, tipo as escolas de lá do bairro. Isso era uma vantagem para mim, porque o que já me davam, eu já sabia. Então eu pegava aquilo ali e fazia como se fosse easy. Era muito simples para mim. Então, por isso que o meu interesse também a escola era meio reduzido, porque eu já sei isso, é chato, eu já sei isso. Mas o que acontece? É que queriam mandar embora da sala, queriam mandar embora daquele semestre, de suspender. Os meus colegas disseram à minha docente: se tu mandas embora ele, nós vamos ficar tristes.
Ai, que fofo! Que, tipo, como assim? Houve um abaixo-assinado Sim, para que houve um o Tesouro não abaixo-assinado. fosse expulso da De escola. todos os meus colegas. E a pessoa com quem eu mais fazia bullying sentava ao meu lado. Chamava-se Martinha. Meu nome é Martinha, então sentávamos na mesma carteira. Ela era gordinha. Ela que disse, se a professora mandar embora ele, nós vamos ficar tristes, porque ele é quem nos provoca e nos motiva ao mesmo tempo. Estás a ver? Ele não assiste aulas, mas ele nos incentiva a nós assistirmos, e nós assistimos para darmos a ele às vezes, estás a ver? E às vezes ele nos dá, que é a maior parte das vezes. Então, não manda embora ele. Dê-lhe uma chance, vamos fazer Foi a pessoa que eu fazia mais bullying, que é ao meu lado. Deu uma chance a ele, faz um documento que ele assina e diz que o próximo semestre ele não vai faltar mais. Fez a carta, o semestre seguinte não faltei mais, passei na primeira época. Foi o ano de exame. Yeah. E ufa! Ufa. Pois, é interessante poder perceber, principalmente esta passagem, de que a pessoa que tinha de tudo para apoiar nesta sua punição foi quem, na verdade, o defendeu e fez com que, pois, a Martinha, que estiver a ver aí o programa, Martinha, um grande beijinho para si e parabéns pela sua atitude. Nunca mais eu vi, por acaso. Prontos, Tesouro, vamos falar do início da sua carreira. Hoje é um estilista renomado na nossa cidade de Maputo e não só. Gostava que contasse-nos quando é que começa esta paixão pela tesoura. Por sinal, Matlomba, mostra aí a tatuagem de Tesouro. Para quem não sabe, Tesouro significa tesoura. Aí está a tatuagem de Tesouro. Ele, para além de carregar o nome, também traz uma tatuagem que representa muito bem a tesoura. Por que esta paixão pela tesoura, Tesouro? Tesoura, primeiro, é um dos instrumentos principais que nós usamos para poder fazer a roupa. E eu gosto da ideia de usarmos nomes tradicionais. Eu ainda acredito muito na cultura africana, porque tem muita coisa nossa que não é explorada, porque nos foi vendida uma ideia de que as coisas de fora são as melhores. É tudo mentira. Não é tudo, né? Mas é uma boa parte mentira, porque estamos assim meio que atrasados e queremos coisas de fora. Então eu gosto da ideia de poder usar o que é nosso e maximizar e ser visto lá fora. Então, eu poderia muito bem ter usado o nome em inglês Scissors, um outro nome qualquer em inglês, estás a ver? Mas eu prefiro usar Tesouro porque foi numa época em que o Xangana estava a tornar-se, estava em alta, estava a música Shibek, da New Joint, e estava a ficar na boca das pessoas. Então eu queria um nome tradicional e que ficasse na boca das pessoas e que fosse nosso acima de tudo. Eu ouvi a minha avó dizer Xiguerre, ouvia dizer Tesouro. E eu fui para a rua, perguntei às pessoas, tipo, de que província tu és? Encontrei pessoas da Beira, pessoas de Tete, Chimoio, que não era muito diferente a pronúncia, era Xiguere, Xizoro. Então decidi ficar com Tesouro, que era já mais familiar para mim. Minha avó dizia, então decidi usar Tesouro. Mas a minha carreira começa mesmo quando eu entro para a faculdade. Depois de sair da secundária, eu não sabia o que fazer na faculdade. Não sabia mesmo o que fazer. Queria fazer diplomacia, porque queria andar com carro com matrícula CD, por causa do meu amigo, por acaso está aqui. Ele dizia, vamos fazer diplomacia, mandar com carros com matrículas amarelas. Ele disse uma vez, estávamos a caminhar à praia assim. Então eu queria fazer diplomacia, mas ao mesmo tempo não sabia se era o que eu queria realmente. Para não ficar um ano em casa, nem concorrer para um M, vou me inscrever no Estudo de Formação Bancária. Inscrevi-me no Estudo de Formação Bancária, fiz o curso, terminei. Mas quando eu terminei o curso, eu tinha aquela ilusão de que eu ia conseguir um emprego. Era meu sonho trabalhar no banco. Eu vou conseguir um bom emprego, vou começar a trabalhar, vou comprar o meu carro, vou viver sozinho. Um sonho que... Mas era um sonho fantástico. Era um sonho fantástico, mas não era tão execuível como eu pensava que fosse. Termino o estudo de formação bancária em 6 meses e tento procurar emprego. Começo a maratona de procura de emprego. Passo aqui os primeiros 6 meses e zero. Não consigo nada. Difícil. Até consigo um pequeno emprego, mas não era aquilo e eu não estava satisfeito e foi-se, nem pagavam salário já agora. Trabalhei de borla. Ano seguinte tento concorrer para um M, mas naquela transição de concorrer para um M, não sei o que, acontece algo interessante aí no meio. É que eu tinha uma coleção de sapatos, alguns levados em casa dos meus tios ou dos meus primos, alguns que eu comprava,
que eu peguei um que estava em vogue. Era um sapato simples, tipo, a sola, depois tem um é pano por cima, é como se fosse sapatinhos. Eu tinha aquele sapato e nós tínhamos uma festa naquela semana, que era para uma festa de uns estrangeiros que vinham, sul-africanos, vinham tocar em Maputo, e eu tinha que calçar aquele sapato. Eu disse à minha mãe, olha, minha mãe já costura desde sempre, minha avó também costurava e tudo mais. Eu disse, minha mãe, sabe, temos que fazer algo. Ela, o quê? Vamos lá forrar este sapato. Vamos forrar como? Eu expliquei como íamos fazer. Minha mãe tinha mais jeito na época. Vamos forrar este sapato e vamos forrar com um boxer. O boxer era do meu primo, que ele esqueceu na minha casa. Era muito bonito de seda. Forramos o sapato e fui à festa. Festa que eu levei dinheiro da inscrição para a UEM e paguei lá, do ISRE, desculpa. Não, da UEM, sim. Concorri só para o ISRE, porque ainda tinha ilusão de estudo de formação bancária. E na minha cabeça, meu pai ia me pagar a faculdade aquele ano ali. Fomos à festa e meus amigos, chamou muita atenção dos meus amigos aquilo. Muita atenção dos meus amigos. Só que eu não levei aquilo como algo que eu pudesse fazer. Meus amigos tinham mesmo sapato, porque tipo, bro, só fiz isso aqui para pôr por aqui, so good. Então, passa esse episódio. Mas guarda esse episódio, acho que a minha vida começou ali. Então, concorro para o ISRE, digo aos meus pais que não consegui na UEM, no ISRE também não consigo. Hora de inscrever-me para a faculdade, 2012. Pai, qual é a ideia? Não consegui entrar. Meu pai diz, olha, este ano aqui está difícil também para mim, não vou conseguir te meter na faculdade. Opa! Pá, janeiro. Um balde de água fria. Janeiro, o que é que eu vou fazer em janeiro? O que é que eu vou fazer durante este ano todo? Sentei e pensei, bro, tenho que arranjar uma maneira de ganhar dinheiro ou de fazer alguma coisa que me traga algum income, ou tenho que arranjar um emprego. Ok, minha mãe já costura, está em casa. Aquele ano meu pai comprou uma máquina para minha mãe nova. Chama o meu tio que veio da Xai também para ali para casa, para costurar. Eu costurava na varanda, faziam para os vizinhos, não sei o quê. Eu sempre dizia a eles, sabe, costurar roupas, costurem lá roupas para mim, eu vou vender. Só que eles não me levavam muito a sério, então eu ia ficar tipo, tu não vais fazer isso. Vou fazer. Só que naquele ano eu começo já a customizar sapatos já de forma séria. Forma séria, porque era para mim, né? Eu queria sapatos diferentes. Estou em casa, não estou a fazer nada, eu preciso de dinheiro. De dinheiro e preciso fazer alguma coisa também. Então, para não ficar bored todo dia, vou customizar sapatos. Peguei numa Vans, coloquei jeans, saía com meus amigos e era febre aquilo. Essa não está a funcionar. Fiz segunda vez, fiz terceira vez. Acho que depois, na 10ª vez, apareceu o meu primeiro cliente. Disse, bro, vai lá para mim essa cena aqui, eu vou pagar. E eu preciso de mais jeans também. It's ok, posso forrar essa cena com jeans e te dar as jeans. Olha, it's ok, cintura, disse-me a cintura, fiz para a menina, comprei as jeans, cortei as jeans, a altura, minha mãe diminuiu, não sei o quê, pus, forrei, fui-lhe entregar, primeiro cliente. Foi-se. Então aquele ano ali, eu comecei a preparar-me para entrar para a faculdade já, para fazer o exame de admissão. Já era 2012, quase no fim, já estou a puxar já para o fim do ano. Concorro para o UEM e para o ISRE. Infelizmente não consegui entrar, mas me esforcei dessa vez, né? Estudei, não sei o quê. Só que para minha sorte, em janeiro, meu pai me colocou na faculdade. A primeira coisa que me vem à cabeça, vem a todo mundo. O que foi a primeira coisa que tu pensaste quando entraste na faculdade? Bem, agora não me ocorre. Mas a maioria, o que é que eu vou vestir? Exato. Esta, na verdade, em todos os momentos da vida, Gisoro, mesmo para sair de casa até o local de trabalho, este é o grande calcanhar de Aquiles. Nós, as mulheres, então, levamos aí... Você nunca tem nada para vestir. Exatamente. Ainda com um montão de roupa, nós nunca temos nada para vestir. Boa. Comprou roupa na sexta. Eu não tenho nada para vestir. Como? Se comprar essa roupa ontem. Então, já não serve. Eu entro para a faculdade e lembro o que é que eu tenho para vestir. Meu pai só vai me pagar a faculdade, porque ele não tem condições de sustentar os outros caprichos. E ele tem razão. Ele já está fazendo um esforço enorme de me pôr na faculdade. Ok. Minha mãe cose. Eu foro sapatos. Nega.
O que estás a sofrer? Não sofre. Não sofre. Aí começaram os matches de calções, sapatos e camisetes, fatinhos. Comecei a fazer os fatinhos, comecei a forrar mais sapatos. Chegou um tempo na faculdade, no primeiro semestre, que eu forrava o mesmo sapato umas 3 vezes por semana. É sério? Sim, para eu trocar os sapatos assim na faculdade. Uau, fantástico. Passava a noite a forrar mesmo, a trocar. E na faculdade entra o meu primeiro cliente. Pá. Só que naquela época a internet já estava a entrar, tipo, estava a ficar em alta mesmo. Eu comecei a fazer os posts no Facebook. Primeiro cliente na faculdade, segundo, terceiro, Facebook começa a vender. Instagram naquele ano também começa, 2014 isso. Sim, 2014 isso. Fiquei 2013, não, 2014. Internet a entrar, eu também já estou lá na internet, já estou a fazer fotos bonitas, não sei o quê. Então, no meu primeiro semestre concluo perfeitamente o semestre, só que no semestre seguinte eu sento e penso comigo, estava a ter estatística. Eu posso maximizar isto aqui. Como é que eu posso maximizar isto aqui? Tu podes comprar máquinas melhores, tu podes poupar dinheiro e comprar coisas melhores. Tu podes fazer isso do negócio. Tu precisas de dinheiro extra, não é só vir à faculdade. Maximiza isto. Tens clientes na escola, não é só dinheiro para sair e comprar as tuas coisas, mas tipo, podes fazer disto um negócio. Aquele semestre ali chumbei muito. Porque eras mais focado para o teu trabalho do que... Eu dormia muito na sala, eu entrava às 6, eu passava a noite a forrar sapatos, a fazer roupas com minha mãe. Minha mãe cozinha, eu fazia sapatos, forrava os sapatos, entregava na faculdade, fazia medidas. Foi naquele momento em que tudo começou. Comecei já a organizar o negócio, a maximizar o negócio. Obviamente que tive muitos problemas em termos de qualidade, porque quanto mais passava e tu te tornas popular, mais exigente as pessoas ficam. Tá vendo? E eu não entendia muito bem essa coisa de qualidade, procura, não sei o quê. Tanto é que tive que parar. Houve um momento em que eu parei, fechei a X-Hora, não estava recebendo nenhuma encomenda para poder melhorar a qualidade. Foi aí que eu parei e disse, poxa, tem que se comprar máquinas industriais. O que eu faço? Vou pedir ao meu pai, peço uma máquina industrial. Uma máquina industrial na época eram 60 mil meticais. Uau! É muito dinheiro. É muito dinheiro. 60 Até hoje mil é muito meticais, dinheiro. com certeza. Pai, peço para comprar máquina, meu pai, você está maluco, você. Eu estou a pagar a faculdade para ti, para você ser gestor financeiro. Não para você ser estilista. Trabalha, vai estudar. Ai, bro, como é que eu vou fazer isso? Pois, nós já vamos responder a esta questão. Vamos somente conferir um curtíssimo intervalo. Quero convidar a Secret telespectadora a correr aí até a sua cozinha, pegar aí o seu copo com água, o seu copo com sumo, ou até quem sabe, por ser final de semana, pode sim refrescar-se neste sábado fantástico. Nós vamos conferir um curtíssimo intervalo. Voltamos já para a nossa conversa com X-Oro. Até já! Estamos de volta para a segunda parte da nossa conversa. Agradecer pela sua preferência pelo nosso canal, em especial pelo nosso programa. Hoje é sábado, esperamos que você esteja a ter sim uma tarde fantástica aí ao lado dos seus familiares e amigos. Nós cá deste lado estamos numa conversa bastante interessante com o X-Oro, ele que é um estilista bastante conhecido na nossa cidade de Maputo e não só, também um excelentíssimo comunicador. Já nós vamos entrar para esta área da comunicação, mas por agora, X-Oro, nós vamos dar aqui continuidade a esta questão. Então, tu foste ter com teu pai e pediste que para que ele te comprasse uma máquina industrial que custava nada mais e nada menos do que 60 mil meticais. Como é que foi dar este balde de água fria para o teu pai? Eu lembro da reação do meu pai. Eu fui ao serviço dele, ele saiu, ele disse, o que se passa? Eu apanhei um chapa, fui ao serviço dele. O que se passa? Na Marginal, está a ver como se chega a Marginal. O que se passa? Aconteceu alguma coisa? Eu preciso que o pai me compre uma máquina. Não foi? Bro, meu pai falamos assim, bro, tu estás maluco? Eu já te pago a faculdade e tipo, estás a vir me pedir máquina. É muito caro isso, Martim, eu não tenho como te comprar isso. E não só, eu paguei da escola para ser gestor financeiro. E não para ser estilista, vai lá estudar, não me chateia, não me faça isso. Ok, o que é que eu vou fazer aqui? Para minha sorte, veio um plano mirabolante. Os meus amigos que fazem festa, que estavam em alta na época, decidem dar uma festa com um conceito africano. E essa era a minha identidade, é até hoje. Um conceito africano. E pediram que eu ajudasse.
foi a melhor ideia que apareceu naquele momento. Fizemos uma festa muito grande, que teve grandes lucros e eu comprei máquinas. Aí É sério? Yeah. Uau, fantástico. Saiu muito dinheiro naquela época. Yeah. Estás a ver? Acima dos 60 mil que tu tanto precisavas. Sabes, sobrou dinheiro. Acabei não comprando máquinas novas, comprei segunda mão, mas eram mais máquinas, tipo 2 máquinas. Foi a metade do preço, então comprei 2 máquinas. Comprei máquinas de acabamento e ainda fiz rancho para casa. Esse pai fez rancho. E foi a tua vez de dar aqui o banho de água fria Isso. para o teu pai. Mas meu pai ficou naquela de, mas bro, estuda. Yeah, tipo, não foi fácil convencer meu pai a chegar ao nível de malta. Não vais trabalhar que é hoje, né? Aí ele ainda assim dizia, epa bro, falamos assim meu pai, epa bro, vai lá estudar, velho. Yeah, vai lá, Pronto. tens que estudar. Agora eu quero que o Xizoro nos conte como é que foi a reação dos teus pais quando chegaste para eles e falaste-lhes desta tua vocação em querer ser estilista, que tu querias apostar nesta área. Como é que foi para eles? Epa, para meu pai, para minha mãe é soft, minha mãe, vou falar a língua que eu falo com eles. Para minha mãe é soft, minha mãe é leite, minha mãe é o que eu tô, é minha mãe, tá sabendo? Tipo, minha mãe sempre me apoiou, tanto é que ela foi a primeira trabalhadora da Xizoro. Yeah, tipo, A primeira trabalhadora não remunerável. Não Foi a remunerável. foi a sacrificada da foi a história. sacrificada da história, sim. Pronto. Foi a primeira, então minha mãe sempre me apoiou. E não só, é um dom que vem de geração em geração na família dela, porque a avó dela, que é a mãe da mãe, costurava em Cabo Verde. A mãe aprendeu com a mãe, veio para Maputo, a mãe costurava para elas em casa. A irmã dela, as 2 irmãs mais velhas costuram até hoje. Eu vendia roupas da minha tia quando ia passar férias em casa dela em Congolote, eu ia vender na rua, minha mãe costura. Então, tipo, eu também aprendi a costurar depois. Então, acho que vem de geração, e só que eu estou a dar um outro tipo de segmento. Também tenho, acho que nasci no melhor tempo também. E neste histórico todo da sua família, foram somente mulheres que trabalhavam com esta área da costura. Como é que foi para o Xizoro ser o primeiro e praticamente o único homem da família a trabalhar com a costura? Eu, na verdade, fui o primeiro que deu segmento, tipo, decidiu que ia viver disto. Porque tive 2 primos que tentaram, mas só tentaram mesmo. Não deu certo. Estudar, mãe, pá, não é isso que nós queremos. Não havia paixão nisto. Já, não havia paixão. Um é contabilista hoje, outro já faleceu, infelizmente. Mas, tipo, não era a cena deles. Para mim é diferente. É nice, eu acho que é natural, é normal, estás a ver? Estamos num tempo em que a primeira coisa que me veio à cabeça quando eu entrei nisto, e eu disse ao meu pai, quando estávamos nessa situação de ter que lhe informar que eu ia trabalhar daquilo, é que eu tenho que usar os recursos que eu tenho agora. Porque meu pai estava dizendo, não, tu não vais ser isso, tu vais estudar, Martim, tu tens que fazer valer o meu dinheiro. Mas é a reação de um bom pai. Ou não. Se calhar, eu acho que nós temos que... Eu digo aos meus pais, tipo, quase sempre, digo, sabes pai, vocês não têm de nos proteger, vocês têm de nos ensinar a viver a vida. Ele estava a proteger-me, era extinto, mas ele tinha que ensinar-me a me defender, para eu saber me defender. Mas suponhamos que ele tivesse ido naquela época e eu não soubesse me virar. Eu não saberia fazer nada, porque na escola teriam pago para mim e eu teria desistido da moda. Então não teria uma coisa tipo exata que eu sei fazer que ia me dar dinheiro. Então eu acho, tipo, eu disse, isso aí começamos a conversar agora assim de forma mais aberta, porque naquela época eu disse a ele, olha, eu tenho que maximizar o negócio para ser algo que um dia, se calhar, vai me dar dinheiro, um dia, se calhar, vai ser a coisa que vai me alimentar ou que vai me colocar no topo e vai me fazer trabalhar com o que tu estás a pagar na escola. A escola, estás a perceber, né? Então é isso. Conte para nós como é que foi a sua primeira experiência, o primeiro beijo, quem foi a rapariga que fez brilhar os olhos do Xizoro? Bem, o primeiro beijo não foi com alguém que eu gostasse ou que chamou minha atenção. Ah, sério? Então não foi uma boa experiência? Foi diferente, foi o primeiro beijo, tipo, eu nem estava a entender o que era aquilo ali. Eu não me esqueço, foi na rua da minha avó. Eu vivia lá em casa da minha avó, na rua da minha avó. Meu pai mandou para comprar refresco. Tinha uma moça mais velha. Dizia, tu és muito bonito, tu és muito bonito. Só que eu ficava tipo,
Que idade Tá é que bem. o Chisoro tinha? Acho que eu tinha por aí 13, 14. Eu experimentei muita coisa cedo. 13, 14. Então, ela de repente beijou-me. Eu senti umas coisas nos meus lábios. Eu fiquei tipo. eu Mas fui pra coisas casa. boas ou más? Era uma sensação diferente. Estás a perceber? Tipo, era uma nem diferente, muito diferente mesmo. Eu fiquei tipo, o que foi que aconteceu, meu Deus? É, Ao invés sabe? da miúda ficar tonta, foi o Chisoro que Eu ficou. fiquei tonto, fiquei tipo, o que foi aquilo, o que foi aquilo? Gostaria de ter mais, mas depois já não aconteceu de novo, até eu começar já a ir atrás, estás a ver? Porque da primeira vez vieram atrás de mim. E a primeira paixão de verdade, me lembro da moça, e não chegou a acontecer absolutamente nada, nem o beijo, mas eu quando vi aquela moça eu sentia minhas coração pernas a a palpitar. tremerem, coração a palpitar, até mandei-lhe uma carta. Ai, que Eu fofo! escrevi, eu pedi ao meu colega, chamava-se Xavier, na primária, para escrever uma carta com a caligrafia dele que era melhor que a minha. Muito bonita, a dizer que eu estava apaixonado por ela, que estava a pedir ela em namoro. Mas a Mila disse que ia responder, nunca respondeu. E estamos aqui, crescemos hoje. E foi uma paixão frustrada. E foi frustrada, mas depois ela procurou-me. Eu disse, já estou muito bonito, mandou para ti. Tarde demais. A fila andou, como se diz Pois. na gíria popular. É. Pois, Chisoro, nós sabemos muito bem que para além de ser estilista, também descobriu aqui uma vocação pela área da comunicação. Como é que isto surgiu? Quando é que o Chisoro se descobriu? Epa, eu falo muito, acho que já notaram em casa, eu gosto muito de falar. Mas o que aconteceu é que primeiro eu comecei a ser MC nos casamentos, aniversários dos meus amigos. Fala, Martinho, eu falava. Só que depois vem a rede social, né? É o sítio onde eu acho que é o nosso portfólio e olha, pessoal, meninas, rapazes, vejam como é que usam isso, porque pode vos trazer grandes vantagens e pode vos trazer grandes oportunidades. Eu falo nas minhas redes sociais para quem segue, eu comunico, tipo, como se nós estivéssemos a falar juntos aí na minha rede social, é assim como eu uso. E a partir dela veio a oportunidade de trabalhar num projeto que eu tinha. Tipo, alguém falou comigo, tipo, uma produtora de conteúdos de uma televisão, Martinho, queres apresentar alguma coisa? Por acaso tenho um projeto assim, eu acho que seria interessante. Ela, interessa, vamos lá fazer, vamos experimentar, ó. Experimentei, foi top e aí eu comecei a prestar mais atenção neste meu lado no meu lado da comunicação e comecei a investir em alguns cursos, por acaso, ultimamente, e está a ser interessante. Eu acho que tenho a certeza que a comunicação carrega 75% do que nós somos ou do que nós seremos, porque o que nós, depois de nos verem, uau, essa pessoa é interessante, a coisa que vai manter a pessoa ali é o que nós vamos falar. Então, eu estou apaixonado pela comunicação. E a pergunta que não se quer calar, qual é a sua maior paixão? A costura ou a comunicação? Se fosse para escolher, qual das duas profissões Se fosse para escolheria? escolher, eu não existiria. Então é impossível escolher, porque eu acho que elas se complementam. Eu sou comunicador porque a Chisoro expôs-me a uma coisa. Tipo, a moda expôs-me a várias situações em que eu deveria usar a minha comunicação. Então, eu acho que um complementa o outro. E para eu poder comunicar, tenho que estar bem vestido. Não, acho que não tem. Eu não ia escolher, na verdade, eu não quero escolher nenhuma das duas. Eu acho que as duas coisas complementam-me e eu sinto-me bem com as duas. E tenho a certeza que anda junto e muito bem. Chisoro, qual é a sua maior recordação assim, do momento em família? Pai, mãe, irmãs, que marcou a sua vida e que gostava de passar isto para a sua família, que com certeza algum dia vai constituir, falo da sua esposa, dos seus filhos. Qual é o maior valor que o seu pai transpassou para si, que gostava também, e gostava de transpassar isto para a sua futura família? De forma inconsciente, meu pai é meu super-herói. Eu fiz esse discurso no casamento deles. Meu pai é meu super-herói porque meu pai nunca faltou serviço. Sério?
Meu pai doente, ligado à máquina. Meu pai sofre tensão, ligado à máquina. Tem uma máquina que ele anda com ele, andava, porque agora já não usa muito, de que apitava o coração dele, não sei o quê. Ele ia trabalhar assim mesmo. Ele mandava voltar lá, estás a ver? Meu pai é meu super-herói. E a coisa que ele mais me transpareceu é que temos que trabalhar, independentemente de tens que ir trabalhar, Martinho, porque as responsabilidades vão chegar. Ele não me disse isso, eu aprendi porque eu analisei, bem, comecei a perceber as coisas, né? Mas era essa informação que ele tentava me passar. Independentemente de tens que trabalhar e tens que pagar as tuas contas, tens que pagar os teus caprichos, tens que ser alguém exemplar. É o que meu pai tentou transparecer. Minha mãe, tens que ser forte. E o momento em família que eu tenho como recordação, eu vou passar para todas as gerações em que estiver vivo, que vão contar o casamento deles, porque foi um momento em que nós tivemos que provar a nossa união. Nós fizemos o casamento deles, estás a ver? Tipo, meu pai casou-se há 2 anos, este é o 2º ano, e foi o auge da nossa união. E aquele momento foi tudo, desde a preparação até o dia que eles saíram do hotel. Tipo, nós estivemos unidos e aquele momento Pois, eu estou aqui a imaginar o Tesouro já também num cenário idêntico ao altar, a jurar amor eterno à sua parceira. Quais são as principais qualidades que esta mulher deveria ter para que pudesse tornar-se, sim, a mãe dos filhos e a esposa, a eterna esposa de Tesouro? Podemos mesmo compará-la à sua mãe. Sim. Quais são os principais valores que a sua mãe tem que gostava que a sua esposa também pudesse lhe proporcionar? Minha mãe tem um princípio muito que eu levo para a minha vida. Eu acho que eu tenho que... É a primeira coisa que eu olho. Primeira coisa mesmo. Eu não aceito menos amor que a minha mãe me dá a qualquer mulher. Se não vais me dar o que minha mãe me dá, obrigado. Estás a perceber? Pois. Depois de ficar com o amor que eu tenho em casa. Essa é a primeira coisa. Segundo, minha mãe é sobre dar e não receber. Eu também tenho esse lado da minha mãe. É sobre dar e não receber. Por que é sobre dar e não receber? Porque até a própria Bíblia diz: abençoada é a mão que dá e não a que recebe. Então minha mãe dá muito dela para as pessoas. E eu quero uma pessoa que também saiba dar. Assim estaremos a fazer o match. Existirá reciprocidade sem muito esforço, estás a ver? Então, a coisa que eu olho é, primeiro, eu quero amor, bro. Tens que me dar amor. Eu vou te dar amor também. Porque eu tenho amor em casa, então, se é menos, desculpa, não vejo nenhum interesse. E até que ponto tu dás? Estás a perceber? Então, esses 2 princípios são os básicos. O resto nós vemos na vida, ninguém é perfeito, tem muitos defeitos e o resto vem com o tempo. E já agora, qual é o seu pior defeito, Tesouro? Sou chato. Considera-se uma pessoa muito chata? Eu sou chato, sou espaçoso, falo à toa, respondo mal, falo mal. Acha-se arrogante? Considera-se arrogante? Não, eu sou espontâneo demais. Eu digo o que eu estou a sentir. Tipo, não quero. As pessoas não estão habituadas, eu não quero. Peço água, dê-me água. Estás a ver? As pessoas não estão habituadas a ser muito diretas, tens que paquerar a pessoa. Não, eu digo direto, tipo, não quero, não vou fazer, não dá. Eu sou muito assim. E qual é a sua maior virtude? Eu dou mais do que recebo, eu gosto de dar. Qualquer coisa, se me pedir eu vou dar. Eu vou dar e não estou esperando que me dês de volta. E isto adquiriu da sua mãe? Sim, e minha avó também. Eu sou muito amigo da minha avó. Para quem me segue nas redes sociais, minha avó tem um highlight dela ali na rede. Tipo, tem um highlight só dela ali. Eu sou muito amigo da minha avó e minha avó também é sobre dar e não receber. Se tu vais, minha avó tem uma banca que eu é nosso negócio, na verdade, eu e ela, que eu semanalmente tenho que comprar cenas para ir deixar lá, porque ela oferece às pessoas. Então, minha maior virtude é essa, é sobre dar do que receber. Às vezes as pessoas abusam disso, né? Que eu acho que elas tinham que aproveitar do que abusar, tipo, saber fazer o uso do que abusar disso. Mas eu prefiro, eu dou mais do que receber, eu gosto disso. Não vou mudar.
Voltando aqui ao que lhe trouxe, ao que lhe tornou Chisoro, que é a sua paixão pela costura, nas suas coleções, nas suas peças, quais são as peças que são mais chamativas e que fazem o grande nome do Chisoro? Gostava também que partilhasse connosco alguns nomes sonantes da nossa cultura moçambicana que já foram e já tiveram oportunidade de serem vestidas pelo Chisoro. Bem, a minha melhor criação, eu amo aquela peça pelo nome, a história que o nome carrega, e pela peça no seu todo, são os famosos casacos de capulana que eu chamo mujans. Mujans por quê? Porque mujans deriva da má pronúncia do jacket pelos imigrantes moçambicanos para a África do Sul. Elas voltaram para cá e começaram a pronunciar alguns nomes em inglês mal, como é o Maquesimus vem de Merry Christmas, sabias? Não sabia. Yeah, Maquesimus vem de Merry Christmas. O que mais? Mujans vem de jacket, my jacket, Mujans, sou a mina. Então, e provocavam Mujans há muito tempo. Tipo, quando tu punhas um casaco não de serviço grande, diziam, ele pôs Mujans, riam-se, estás a ver? Então, essa é a peça que mais me chama a atenção, que eu tenho paixão por ela, porque eu trouxe um novo conceito de Mujans, que as pessoas da minha faixa etária, naquela época, usavam como piada, estás a ver? Como uma nova imagem. Então, Mujans é a minha peça que eu fico tipo, neca, é a melhor coisa que eu criei. E não só, Mujans fez-me, em termos de popularidade. Ele é que trouxe uma popularidade e outra coisa. Replicou-se na cidade, tipo, muita gente começou a fazer porque via o Chisoro que fazia. E isso aí é o que me alegra. Não me importa que copiem, não me importa. Ainda bem que estão me a copiar, até porque eu estou a fazer bem, tá vendo? Então, essa é a peça que eu tenho no coração e vou levar. Agora, figuras sonantes, são muitas. Tem o El Puto, tem o Neilise, tem o Gilberto Mendes, estava a falar com ele há bocado até. Tem muita gente. Tem muita imagens destas figuras trajadas deste Mujans, do nosso Chisoro, o nosso estilista, que com certeza deu o pontapé de saída para que houvesse esta febre destes casacos forrados com a nossa capulana, a nossa belíssima capulana. Chisoro, a nossa conversa já está mesmo a chegar ao final. Eu gostava que dissesse aqui aos nossos telespectadores, que deixasse para os nossos telespectadores uma mensagem principalmente para os jovens que nesta época de pandemia, infelizmente, viram-se com os seus empregos completamente perdidos. Várias empresas acabaram fechando e, por consequência disto, muitos jovens acabaram ficando desempregados. O Chisoro contou-nos aqui uma belíssima história de superação que com certeza vai motivar a muitos jovens lá em casa, mas queremos mesmo que deixe esta mensagem em jeito de fecho aqui da nossa conversa. Bem, eu até poderia deixar um vídeo meu para dizer isso às pessoas, mas não sei se posso deixar o tal vídeo. Pode sim, com certeza. Vou deixar o tal vídeo para passar agora, mas eu vou também falar um bocado sobre isso. Não morram, mantenham-se vivos. A ideia agora não é sobre ganhar muito dinheiro ou ter mais oportunidades. A ideia agora é nos mantermos vivos. Por quê? Se nós nos mantermos vivos agora, vamos passar uma fase e na próxima fase nós estaremos mais fortes. Então, neste momento, não é sobre ganhares muito dinheiro, gastares muito dinheiro, estares nos melhores sítios, estares no pior sítio. A ideia neste momento de pandemia e na situação em que nós nos encontramos é de nos manter vivos. Se nós estivermos vivos, vamos ser as melhores pessoas do mundo. Veja as pessoas que passaram, veja nossos avós que passaram a guerra civil. Hoje estão a olhar para nós e então nós seremos essas pessoas que vão contar a história, que vamos fazer história, porque isto aqui vai fazer parte da nossa história. Então mantenha-te vivo, bro. Está difícil. Quando se acordares amanhã, agradece por estares vivo e continua a manter-te vivo, luta até o fim. E vamos ser melhores pessoas, tudo isso vai passar. Obrigada, Chisoro, mais uma vez pela tua disponibilidade em cá participar do nosso programa, da nossa conversa, e nós podemos conhecer o outro lado deste estilista Chisoro, que com certeza traz aí uma história, uma bagagem que hoje nós podemos aqui conhecer contado na primeira pessoa. Chisoro, muito obrigada pela tua presença, continues assim a ser este grande sucesso, este fenómeno não só da nossa moda moçambicana, mas também na nossa comunicação. Amém. Muito obrigado, família. Até a próxima.
E é desta maneira que nós damos por terminada a nossa conversa hoje com um convidado super especial, o Xoro. Esperamos que vocês tenham feito aí bom uso desta nossa conversa. Uma história muito interessante, uma história que com certeza vai motivar e inspirar a você do outro lado da nossa tela. Nós terminamos o nosso programa por aqui na promessa de voltarmos próximo sábado, quando forem pontualmente 13 horas e 55 minutos. Convido-vos a acompanhar a restante grelha da Mídia Mais TV. Até sábado que vem. Um grande beijinho para o seu coração. Tchau, tchau.